gente, boa tarde. Já estou aqui com o meu cafezinho em mãos para conversar com vocês sobre os livros que eu pretendo ler agora no mês de maio. Se vocês ainda não se inscreveram no canal, eu convido vocês a se inscreverem para vocês verem as leituras que eu realizei no mês de abril, tá? O vídeo aí de leituras do mês. E também para vocês verem se eu realmente vou conseguir ler os livros que eu tô mencionando aqui, entendeu? A gente se esforça muito aqui do meu lado, eu me esforço muito em ler, em cumprir com as minhas metas. Quer dizer, eu tenho me esforçado mais. Antes eu era um pouco mais desinteressada, eu fazia as metas e simplesmente esquecia completamente elas, entendeu? Mas agora eu estou me esforçando ainda mais, principalmente com esse compromisso aqui com vocês, né? Porque eu, como espectadora, quando eu assisto uma criadora de conteúdo e ela fala os livros que ela pretende ler, eu não vejo a hora de ela mostrar o vídeo dos livros que ela leu, para ver se ela leu os livros que ela mencionou, porque eu fico curiosa, entendeu? Então, eu acho que aí quando eu vou lá no vídeo de lidos e a pessoa não leu metade da TBR, isso me deixa um pouquinho frustrada. Mas assim, eu entendo que realmente a nossa vida muda muito e a gente realmente muda as nossas vontades, os nossos gostos a cada tempo. E eu, como uma boa libriana que sou, né, gente, a minha vontade, os meus desejos, os meus quereres, eles oscilam muito, muito, muito mais. Mas, por isso que eu tô falando pra vocês, com esse compromisso aqui, fazendo esse vídeo de TBR, eu me sinto mais comprometida a cumprir com elas, entendeu? Então, assim, só em casos de que realmente não deu tempo mesmo, sabe? E não por irresponsabilidade, entendeu? Que eu não cumpro, certo? Então tá, gente, vamos primeiro aos e-books que eu pretendo ler agora no mês de maio. O primeiro e-book que eu quero ler agora, eu tô achando aqui a capinha dele, tá, gente? Só um momento. O primeiro livro em e-book que eu quero ler agora no mês de maio é esse aqui, ó, O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. Na verdade, esse livro, quem tá acompanhando nos blogs sabe que eu já estou lendo ele, já estou em mais de 60% da leitura, mas não consegui finalizar ele, né, no mês de abril, mas esse mês de maio eu quero finalizar. Porque quem tá acompanhando também nos blogs vai saber que eu tô lendo praticamente um capítulo por dia, então não deu pra realmente terminar, né, a tempo, né? Não que ele tenha mais de 30 capítulos, mas é porque eu comecei a ler ele já muito tarde, né, do mês de abril. Mas desse mês não passa, porque eu acho que falta tipo uns 5 ou 6 capítulos pra finalizar ele, então realmente desse mês não vai passar, mesmo lendo um capítulo só por dia, certo? O próximo livro que eu quero ler, pera lá, que eu quero ler agora no mês de maio, é esse aqui, ó, que eu estou atrás da capa, pera lá. Teoria do Amor, da L.L. Menning. Eu acho que ele deve ter saído em alguma TBR passada, não tenho certeza, porque eu já tô em 16% dessa leitura, mas eu não consegui finalizar ela, e eu não me lembro, com toda sinceridade, eu não lembro porque eu não finalizei, mas aí eu tinha deixado um pouco de mão o meu Kindle, sabe, eu tava lendo muitas coisas no Kindle, então, eu, sei lá, me desprendi aqui dessa leitura, mas esse mês de maio eu quero finalizar ela, eu tô assim, 16%, então assim, eu acho que vai dar bom, sabe, eu acho, se eu não me engano, eu não tenho absolutamente certeza, mas parece que essa é uma autora nacional, eu vou confirmar pra vocês no dia do mês, tá bom? O próximo livro que eu quero ler é esse aqui, Vidas Secas, do Graciliano Ramos. É assim que se pronuncia? Graciliano Ramos. Esse livro é um livro nacional, né, um clássico, e eu quero muito, eu não sei se ele é nacional, gente, desculpa, posso estar falando besteira, mas eu sei que é um clássico, e eu quero muito estar fazendo a leitura desse livro. Eu já entrei em um clube de leitura para me ler esse livro, mas eu acabei não conseguindo cumprir lá na época, né, com a meta e tudo mais, não consegui acompanhar, então eu acabei não lendo. Mas agora, esse mês de maio, eu estou cheia de quereres, vontades, e cheia de vontade também de ler muitos clássicos, então ele entrou aí, por que não, né, começar com isso também. E o próximo é esse aqui, ó, Memórias Póstumas de Brás Cubas, um livro queridinho aí, até um pouquinho hypado, apesar de ser um clássico, né, do Machado de Assis. Esse aqui é da editora Melhoramentos, esse aqui diz que é o texto integral, então assim, ó, tô empolgada, tô muito interessada e quero fazer aí a leitura dele agora nesse mês
de maio. Eu queria muito ter começado com Memórias Póstumas, ler do Machado de Assis, mas acabou que quando eu tava com um saldo aí, eu acabei pegando como é o nome? O Dom Casmurro, porque tava de acordo com o valor que eu tinha, dava pra comprar mais esse do que o que eu queria, né, do Memórias Póstumas. Eu também queria muito ter lido o Memórias Póstumas no livro físico, por isso que eu tava adiando a leitura, entendeu? Mas eu resolvi parar com essa neura e vou eu resolvi parar com essa neura e vou ler ele aqui em e-book mesmo. O próximo eu vou deixar a capinha aqui porque eu assinei, eu tô lendo ele no Kindle Limited, mas eu cancelei a assinatura, porque como eu não tava lendo tantos, né, não valia a pena ficar pagando, né, se tu não lê nem um livro, um mísero livro lá, né. Então, acabou indo junto, entendeu? Que é o livro 2 da Pintora de Rena, que é O Guardião do Segredo de Jaipur. Eu também tô bem encaminhada nele. Eu acho que ele até já saiu em aí algumas BR, mas eu quero por isso que eu quero logo, né? Porque eu também não quero passar muito tempo pra mim dar continuidade a essa leitura, senão a gente perde, assim, sabe? A deixa, perde, assim, não sei, não é uma experiência muito boa, principalmente porque não é um livro muito grande, né? Como eu sempre falo, quando é um livro muito grande, eu acho que é legal a gente ler, assim, bem aos poucos e tudo mais, né? Assim, mas quando é um livro pequeno, assim, de 300 e poucas páginas, eu acho que é legal a gente ler rápido, né? Senão acaba estragando a experiência de leitura, né? E também, como eu já tô aí bem encaminhada nele, eu acho que seria interessante dar continuidade o mais rápido possível também, pra não esquecer as coisas, né? Principalmente em e-book, que acaba não fazendo tantas anotações como no livro físico, então acaba se perdendo muitas, né, informações. Então eu quero ler o mais rápido possível. Então são essas as leituras em e-book que eu quero estar fazendo. Esse mês eu não escolhi nem o livro em audiobook, porque eu não tô seguindo ali direitinho o negócio lá do estilo e tudo mais, então não tem um saldo bacana pra me procurar um audiobook legal, sabe? Então, esse mês, por enquanto, até esse momento que eu tô gravando aqui com vocês, não leremos nenhum audiobook. Então, vamos ver mais pra frente, né, como é que vai se sucedendo as coisas, né, e assim vai. Mas, esses são os e-books que eu quero ler agora, né, no caso, como mencionei aqui, 1, 2, 3, 4, 5 e-books, certo? E o próximo é um livro que eu também já estou lendo, né, desde o mês passado, que é esse aqui, George Orwell, 1984. Eu também já estou bem encaminhada nessa leitura. Eu acho que eu estou em 70 e poucos por cento, porque eu estou na página 220, 23, uma coisa assim. E ele tem 300 e poucas páginas, 352 páginas mais especificamente. Então tá bem encaminhado também, né? Então eu quero finalizar o quanto antes também essa leitura maravilhosa aqui pra vocês, certo? Quero terminar. O próximo é esse aqui, gente. Dom Quixote, do Miguel de Cervantes. Texto adaptado aqui da edição Príncipes. Eu acho que é assim que se pronuncia. Sou muito boa das acertos. Esse livro, eu tava com muita vontade, eu tinha muita vontade de ler ele, mas porque eu via muito assim na escola, né, nos livros de português, saía muito assim as tirinhas e tudo mais, né, pra gente fazer aquela análise lá, não sei o quê, e eu achava muito interessante, entendeu? E aí eu fiquei com muita vontade de ler, aí eu falei, vou comprar. Só que aí depois eu vim ver que esse aqui era um livro adaptado. Só que eu só vim descobrir quando ele chegou. Eu imaginei, né, porque assim, as edições que eu tava vendo lá estavam todas de 50, 60, entendeu? Tinha umas até mais caras, tinha de 100 reais, muito pouco. Então esse aqui tava de 12 e pouco, eu falei, deve ter alguma coisa errada com esse negócio. Mas mesmo assim, se vir o texto, mesmo que seja adaptado, vai ser legal fazer essa leitura, né? Porque eu só ouvia, como eu falei, eu só lia as tirinhas e tudo mais, só um pedaço, uma parte, aquela coisa pra gente fazer ali a análise do texto, não sei o quê. Então, eu tinha vontade de ler, sabe? E essa vibe também que o livro traz é também muito interessante pra mim, é uma coisa que me chama atenção, eu gosto, entendeu? Eu acho, não sei, eu gosto, não sei como eu vou dizer. E aí eu falei, vou comprar. E aí eu comprei, né? Aí depois quando chegou aqui que eu vi que tava escrito texto adaptado. Mas tudo bem, né? Como eu falei, né? Eu vou ler aqui nessa edição e mais pra frente, quem sabe, né? Eu não compro aí a edição integral e tudo mais, né? Tudo bem direitinho, mais pra frente. E o próximo é uma releitura que eu quero fazer, gente, que é esse aqui, No Seu Olhar, No Seu Olhar, do Nicholas Sparks. Sim, gente, em 2026, eu sou ainda tá lendo Nicholas Sparks.
Esse livro, eu li ele em 2023. Não tem muito tempo, né? Mas, 3 anos, né? Mas, eu mesmo assim eu quero fazer a releitura, porque, assim, sabe um livro que eu sinto que ele foi legal, mas eu não consigo lembrar de nada da história. A única coisa que eu me lembro é que eu fiz uma resenha em um caderno aí, e no caderno dizia, tinha uma foto lá, uma figura de boxe, entendeu? Mas assim, eu não sei o que quer dizer, eu só sei assim que tem alguma coisa a ver com boxe, sabe? Mas não sei o que de fato é, se é realmente isso, né? Não sei. Então eu tô com muita vontade de ter essa memória, né? Realmente de relembrar mesmo o que acontece e tudo mais. Eu também queria pegar um romancezinho, né? Já que eu vou ler muitos clássicos, né? Então o clássico tende a ser um pouco assim mais devagar, mais arrastadinho, entendeu? Menos fluido, né? Então eu tinha que pegar alguma coisa que fosse mais fluidinha. Então eu escolhi fazer a releitura desse livro aqui, do Nicholas Spark, certo? E é isso, gente, que a gente tem aí para fazer nas leituras. Foram 5 livros em e-book e 3 livros físicos, né? E é isso, gente. E é isso, gente. Então se inscrevam aí no meu canal para vocês verem se eu conseguir cumprir com todas essas metas. Como eu falei, né, o mês, a gente, durante os tempos que a gente vai vivendo, vai passando, a gente muda muito de opinião, né, a gente, sabe, acontece muitas coisas, mas eu me esforço, como eu falei também, né, eu me esforço bastante eu acho que eu falei nesse vídeo, para cumprir com as minhas metas literárias, né, principalmente agora que eu tô postando mais as minhas TBR, que antes eu postava, mas era tipo, era só questão de apagar ali um post no Instagram, entendeu? E aqui não, aqui eu tô deixando tudo direitinho e tô fazendo uma playlist, então eu quero me esforçar em cumprir também, certo? Com as coisas que eu me comprometo. E por que não começar aí com as leituras, né? Então, é isso, gente, que a gente tem pra hoje. Então se inscrevam, vão lá ver também o vídeo de leituras que eu fiz, que eu realizei agora no mês de abril, tá bom? E é isso. Beijos, até a próxima.